Olá, o tema da nossa aula é interpretação de texto, um tema que é bem recorrente no Enem e que irá ajudá-los não apenas na prova de linguagens, mas em todas as outras áreas do conhecimento, tendo em vista que a interpretação de texto é a base para uma boa análise de questões. Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, devemos nos perguntar: o que é um texto? Bem, definir precisamente o que é texto é uma tarefa dificílima, complicadíssima. Por quê? Porque o conceito de texto, ele sofre variações em cada perspectiva da linguística, que é a ciência da linguagem. Entretanto, aqui nessa aula, o conceito que nós vamos adotar de texto é o de texto como manifestação linguística das ideias de um autor, que serão interpretadas pelo leitor de acordo com os seus conhecimentos linguísticos e culturais. Esses conhecimentos linguísticos, eles incluem particularidades como coesão, coerência, paragrafação e, sobretudo, as relações semânticas, que são as relações de sentido. E essas relações semânticas, elas têm que estar bem delimitadas para que, dessa forma, o leitor ele consiga interagir com as ideias retratadas pelo texto. E a interpretação de texto também depende muito dos aspectos culturais de cada pessoa, da bagagem cultural que ela carrega. E como que se dá essa interpretação de texto, né? O processo. Bem, alguns estudiosos da linguagem pontuam 3 fases para se chegar na interpretação. A primeira das fases seria a pré-compreensão. Nessa fase, supõe-se que o leitor entre no texto já tendo alguns conhecimentos prévios sobre o assunto. Isso significa dizer que, por exemplo, se você é um estudante de direito do primeiro ano e tenta pegar um texto do terceiro ano do curso do direito, você vai encontrar dificuldades para entender esse assunto, porque você ainda não possui conhecimentos prévios para embasar a sua leitura. Sua leitura vai ficar um pouco carregada, um pouco mais difícil. A próxima fase seria a da compreensão. Já com a pré-compreensão, ao entrar no texto, o leitor ele vai se deparar com informações novas ou até reconhecer as que ele já sabia. Por meio da pré-compreensão, o leitor prende a informação nova e ele agarra a informação. E é bem comum ouvir algumas pessoas falarem: entendi o texto, mas não compreendi. Isso significa dizer que a pessoa que leu, ela entendeu o significado das palavras, mas ela não entendeu as justificativas, ela não chegou no alcance social do texto, ela não conseguiu ir lá nas entrelinhas. E a terceira fase, que já é a fase da interpretação, é a resposta que nós iremos dar ao texto depois de compreendê-lo. Nessa fase, nós já conseguimos conversar com o texto. Nessa fase, nós temos uma fusão de horizontes, que é a fusão do texto com o leitor. Isso significa uma abertura, uma ampliação para novos sentidos, para novos conhecimentos. Algumas dicas práticas para fazer uma boa interpretação de texto já são bem conhecidas por vocês. Eu pontuei a primeira aqui como a leitura. A leitura, gente, é indispensável. Quem quer interpretar bem um texto precisa ter o hábito de ler, porque ao ler você ganha uma bagagem cultural muito grande, o seu vocabulário se amplia também. E a releitura é importante porque você faz uma primeira leitura, ficou na dúvida, não foi suficiente para entender, você relê o texto. Eu sei que no caso do Enem não se tem muito tempo para reler as coisas, mas se você for um leitor assíduo, você vai adquirir a capacidade de ler mais rápido.
Outra dica é também o dicionário. Se você encontrar alguma palavrinha desconhecida, é só você ir ao dicionário procurar ou mesmo na internet. Mas calma, você não precisa abandonar o texto e ir desesperadamente procurar. Quando terminar o texto, você vai e procura a palavrinha, porque isso também vai ajudar a aumentar o seu repertório. Algo de extrema importância é fazer inferências. O que significa fazer inferências? Significa deduzir, analisar, raciocinar sobre o que o autor quis dizer, pensar. Será que com isso o autor quis dizer isso? E também fragmentação dos parágrafos. Se você é uma daquelas pessoas que tem dificuldade para compreender um texto por completo, é indicado que você leia atentamente cada parágrafo e faça anotações sobre as ideias principais. Com o treino, com a dedicação, com o tempo você já vai ser capaz de fazer a relação de sentido no algumas texto noções inteiro. Básicas sobre a interpretação de texto é que o leitor competente, ele não compreende apenas o que está sendo dito, ele compreende o que está nas entrelinhas, o implícito do texto. O leitor competente é aquele que, diante de qualquer texto, seja ele verbal ou não verbal, ele se coloca numa postura ativa de análise para perceber situações, para perceber o que o autor quer dizer, qual é a intenção. E o segundo ponto é que nenhum autor de texto se coloca numa postura neutra, ou seja, a linguagem não é neutra e não é despretensiosa. Há sempre uma intenção de produção de sentido entre o leitor e o autor. E o leitor competente, ele consegue enxergar nas entrelinhas aquilo que nós já falamos. Ele percebe além dos sentidos das palavras, ele descobre o significado das pontuações, das pausas, ele compreende bem as metáforas, bem como outras figuras de linguagem que recheiam os textos e consegue fazer uma interpretação crítica e competente que possibilita um verdadeiro exercício da cidadania. Olha, aqui diz que ele saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Aqui só por esse saboreou e esse deliciosamente já conseguimos entender que o personagem teve prazer ao ver o sofrimento alheio. Pensamento crítico se constrói. Estudem, porque viver sem ler é perigoso, porque te obriga a crer no que dizem. Bons estudos, meninos, rumo ao Enem.